Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas. Gostaria aí que os irmãos aí, veteranos, pudessem repassar a Bíblia aí para os nossos visitantes, para que eles pudessem acompanhar o texto. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Tem uma Bíblia aqui, ó. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler hoje a partir do verso 21. Nós estamos na nossa oitava mensagem da nossa série de sermões do Evangelho de Lucas. Estamos pregando todas as quartas-feiras o Evangelho de Lucas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E hoje é o nosso oitavo episódio. Se você perdeu os episódios anteriores, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube e você vai poder ter acesso colocando lá no YouTube série de sermões em Lucas. É a série que está no top 1 do sucesso, está ultrapassando todas as séries do Netflix. Então você não pode perder, você não pode ficar de fora. Você precisa acompanhar essa série, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21. Quem localizou o texto, diga metodista. Diz assim a palavra do Senhor: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse formado, fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos e irmãs? As crianças aí estão indo para a sua salinha. Irmãos, o evangelista Lucas, ele nos apresenta 3 cenários do nascimento de Jesus como um recém-nascido. No primeiro cenário, conforme vimos no último episódio, nós vimos ali o episódio em que Jesus nasce, e diferente do que as pessoas pensam, que ele nasceu em um estábulo, a gente aprendeu que na verdade ele nasceu em uma casa. O termo estábulo nem sequer aparece na Bíblia, e nós destrinchamos todo esse episódio na última mensagem. Você vai ter acesso a ele assistindo no YouTube. E você viu esse episódio, que é essa narrativa do capítulo 2, do verso 1 ao 20, em que Jesus nasceu na casa. O segundo cenário que Lucas vai nos apresentar é 8 dias após o nascimento de Jesus. Quando no verso 21, que eu e você fizemos a leitura, Jesus ele vai efetuar o ritual da circuncisão. O ritual da circuncisão também nós já aprendemos a respeito disso. Não iremos aprofundar essa temática. No episódio 6, nós vimos a respeito do ritual da circuncisão e o que ele significa para os dias de hoje, quando nós vimos ali o ritual de João Batista, do nascimento dele. É o ritual onde é arrancado a pele do prepúcio,
do órgão genital masculino, e ali tem todo o seu significado, toda a sua simbologia. Jesus, ele também efetuou isso, conforme o verso 21 nos informa. O terceiro cenário é uma narrativa um pouco mais longa, assim como foi a primeira, que é a narrativa da apresentação de Jesus no templo. Nascimento de Jesus, circuncisão 8 dias depois, e agora a apresentação que deveria ser no templo 40 dias depois que Jesus havia nascido. Agora ele deveria ser levado ao templo. E você é sabedor que no templo as pessoas não podiam entrar de mãos vazias. Quer fosse para fazer qualquer coisa, era extremamente necessário, obrigatório, levar uma oferta. A oferta de apresentação de crianças, conforme nos informa Levítico no capítulo 12, do verso 1 ao 6, ela nos informa que ela deve ser, as pessoas que têm uma origem de classe média davam um cordeiro, ofereciam um cordeiro. Os mais ricos ofereciam um boi quando ia apresentar uma criança. E os mais pobres, eles ofereciam uma rolinha ou um pombinho como sacrifício. O texto no verso 24 vai nos dizer que José e Maria levaram um pombinho, o que quer dizer que eles eram de origem simples, que eles eram de origem pobre, e que eles provavelmente enfrentavam muitas dificuldades, muitas privações. Mas mesmo assim, eu acredito que apesar das dificuldades que eles enfrentavam, José e Maria eram felizes. Por que, irmão Alberto Júnior? Porque eles tinham Jesus. Eles carregavam Jesus nos braços. Eles estavam sempre com Jesus. E quando, irmão, nós estamos em dificuldade, você pode até estar passando dificuldade, luta, angústia, tribulação. Eu quero dizer algo para você. Se você tiver Jesus na sua vida, Jesus ele vai te consolar no meio das lutas. Se você tiver Jesus, Jesus ele vai te alegrar, vai ser o refrigério, apesar de todas as circunstâncias que você estiver enfrentando. E eles estão aqui indo a caminho de Jerusalém, a caminho do templo de Jerusalém. Eu imagino a cena, provavelmente eles no jumentinho, entrando na cidade, o menino Jesus, o Messias, o escolhido de Deus, o prometido de Deus, entrando com aquele casal simples, que vinha carregando uma oferta de pessoas pobres. E o que me chama a atenção é que o texto não nos mostra sequer uma procissão de recepção daquele que era o Messias dos judeus. O texto não vai nos mostrar nenhuma comitiva imperial para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto não vai nos mostrar sequer uma classe sacerdotal aguardando o Messias que está entrando na Jerusalém, a capital daquele povo, entrando no templo, que é o local mais importante daquela cidade, o Messias prometido, e não há nenhuma recepção para ele. As pessoas não conseguiram perceber que aquele recém-nascido era o Messias. O Messias a quem Deus havia prometido a eles, e eles estão aqui há aproximadamente 586 anos, esperando a chegada desse Messias. Porque o povo judeu nessa época, ele está vivendo sobre o jugo do Império Romano. Eles estão vivendo em sua cidade, em suas casas, mas eles estão sendo governados por impérios inimigos. E o que é que faz com que eles permaneçam? O fato de eles pagarem impostos. Então eles eram escravos, como se estivessem morando de aluguel em sua terra, mas eram oprimidos por fortes cargas, taxas de impostos. E a esperança que eles tinham era justamente de que o Messias viesse para libertá-los dessa opressão.
E eles estão aqui se deparando exatamente com o nascimento desse Messias, com a apresentação desse Messias pela primeira vez no templo, mas eles não estão conseguindo enxergar o Messias. Eles não estão conseguindo reconhecer que aquela criança é o Messias. Por que eles não conseguiram reconhecer, irmão Alberto Júnior? Por muitos motivos. Por muitos motivos. Eu vou citar dois e aprofundar um terceiro. O primeiro motivo é que se dividiu naquela época muitos grupos com pensamentos e ideologias diferentes. Cada um esperava, tinha um pensamento a respeito da vinda desse Messias. Outros já nem acreditavam mais que o Messias viria. E o povo judeu, ele se dividiu em ideologias e grupos e perdeu aquele discernimento, aquela unidade, aquela comunhão, aquele único propósito designado por Deus. Um outro motivo é que aqueles que ensinavam a respeito da lei, que ensinavam a respeito das profecias, haviam se corrompido pela ganância e pelo poder. Outros deles já até se preparavam para que, se um suposto Messias realmente viesse, eles tentassem eliminar, para que eles não perdessem a sua posição que eles haviam adquirido junto ao Império Romano. Então havia toda uma corrupção, havia toda uma divisão ideológica no povo, e para completar, havia também uma falta de discernimento a respeito das profecias que haviam sido ditas a respeito da vinda do Messias. Havia pelo menos no Antigo Testamento 3 perspectivas de como esse Messias viria. A primeira delas é que, na verdade, não seria apenas um representante humano que viria. Viria o próprio Deus de forma miraculosa, de forma cósmica, de forma gloriosa. Ele viria e, da mesma forma como ele havia libertado o povo do Egito, derramando pragas contra o faraó, abrindo o mar vermelho de forma espiritual, eles acreditavam que daquela mesma forma ele viria, de forma cósmica, de forma extraordinária, em forma de fenômenos naturais. Esse é o termo. E de onde que vinha essa percepção? Vinha de algumas profecias do Antigo Testamento, como por exemplo o Salmo 18, o verso 7 a 15, que apresenta a vinda do Messias montado em um querubim, com raios, trovões, vindo para libertar o seu povo. E semelhante a essa profecia, outras profecias, como Isaías capítulo 40, que vai nos dizer que o Senhor ele viria com poder e com glória, e iria pegar os inimigos como se fossem gafanhotos em um balde. Salmos como o Salmo 10, do 16 ao 18, Salmo 47, Salmo 95, Salmo 96 e Salmo 145, todos esses salmos esses textos apresentam uma perspectiva de que Deus, Ele mesmo viria resgatar o seu povo. Não apenas uma figura messiânica viria, mas Ele mesmo viria para resgatar o seu povo. E o povo, grande parte do povo judeu, tinha essa esperança de que era o próprio Deus que viria libertá-los. Uma outra perspectiva é a perspectiva mais comum da época, que era uma aspiração nacionalista. Eles acreditavam que o Messias que viria seria um líder militar, assim como foi Davi, que ele viria com o seu exército e que ele esmagaria todos os adversários, que ele restauraria o templo e estabeleceria um reino de equidade e justiça e iria governar por todo o mundo. Essa perspectiva é apresentada no Salmo 2, do verso 7 ao 9, e apresentada também em 2 Samuel, no capítulo 7, do 12 ao 15. Essa figura de um Messias como militar. Porém, nós temos uma terceira profecia messiânica a respeito de como seria a vinda, a manifestação desse Messias, e essa era a menos popular. Por quê? Porque essa terceira perspectiva, ela apontava para um Messias que viria
em forma de um servo sofredor, em forma de um escravo doméstico, que viria manifestar o seu poder através do sofrimento. E essa perspectiva quem vai apresentar principalmente é Isaías, no capítulo 52, do verso 13 ao 15, e em Isaías 53, naquele texto sublime, emblemático, quando ele fala que o Messias, o servo sofredor, seria moído pelas nossas transgressões, seria oprimido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, e pelas pisaduras deles nós seríamos sarados. Isaías vai apresentar no capítulo 40 essa figura do servo sofredor, na qual o Espírito de Deus estaria sobre ele, e ele ensinaria as pessoas a respeito da vontade de Deus. Zacarias também ele vai apresentar a imagem, no capítulo 9, verso 9 do livro do profeta Zacarias, vai apresentar a imagem de um Messias vindo montado em um jumentinho, não para promover a guerra, mas para produzir a paz e a justiça. Dessas três perspectivas, o povo ignorava completamente essa ideia de um Messias vir como de uma forma pacífica, como um servo sofredor. Eles nem sequer acreditavam nessa hipótese, eles excluíam ela. Parte acreditava nessa manifestação cósmica do Messias, e a maioria, eu acredito que 70% a 80%, esperava e anseiava por esse Messias que viria de maneira militar, que viria na descendência de Davi, que viria toda com aquela pompa de rei. Ou seja, eles criaram para si, eles reduziram para si a sua própria imagem de um Messias, de acordo com os seus próprios interesses e de acordo com os seus próprios desejos. E quando nós reduzimos Deus aos nossos desejos e aos nossos interesses, a Bíblia vai chamar isso de idolatria. Nós achamos que idolatria é apenas nós ficarmos prostrados diante de uma imagem de escultura, mas não. Segundo a Bíblia, se eu reduzo Deus, a soberania de Deus, o elemento surpresa de Deus, aos meus próprios interesses, aos meus próprios desejos, à minha própria opinião, eu vou estar praticando a idolatria. Porque eu vou estar como se estivesse manipulando Deus, domesticando Deus. Deus ele tem que agir do meu jeito. É assim que as pessoas daquela época pensavam. Isso é idolatria, porque essa mesma situação aconteceu quando o povo vinha do Egito para a terra prometida. O povo passou pelo deserto 40 anos, e quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, Deus mandou o povo subir no monte, o povo não quis subir o monte, porque dava trabalho subir o monte, porque tinha trovão no monte, porque tinha manifestações no monte, e eles ficaram com medo. E sabe o que eles fizeram? Eles criaram o seu próprio modelo de Deus. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro e a dizer: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles reduziram Deus aos seus próprios interesses. Eles reduziram Deus à sua própria vontade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu aprendo aqui, irmãos, é que hoje nós vivemos em um contexto extremamente semelhante a isso. Nós vivemos em um contexto onde as pessoas da nossa sociedade querem reduzir Deus aos seus próprios interesses. Querem reduzir a figura, a imagem de Deus, querem manipular Deus, querem domesticar Deus somente aos seus próprios interesses. As pessoas criam uma fantasia de que Ele não pode vir por meio de sofrimento. As pessoas criam uma fantasia de que Deus é aquele que só abençoa, de que Deus é aquele que vai me dar sucesso, de que Deus é aquele que vai me dar bênção, aquele que vai me dar vitória, aquele que vai me dar minha autoajuda, a minha felicidade. Com Ele não tem pobreza, com Ele não tem sofrimento. As pessoas querem um evangelho sem cruz. Estão reduzindo Deus aos seus próprios interesses e estão ignorando que as maiores manifestações de Deus
elas não aconteceram nos celeiros das bênçãos, mas foi justamente nos vales dos sofrimentos onde Deus mais manifestou o seu poder. Foi justamente quando o povo veio do deserto que Deus ele manifestou o seu poder. A maior vitória do povo hebreu não foi chegar na terra prometida. A maior vitória do povo hebreu foi sair do Egito de uma opressão e ver o mar vermelho se abrir. O maná caiu do céu e a nuvem cobria eles durante o dia e o sol aquecer eles durante a noite. A maior vitória de Davi não foi quando ele tinha o seu exército. A maior vitória de Davi foi quando ele era um anônimo, um jovem desconhecido e tinha apenas uma funda na mão. A maior vitória do profeta Elias não foi quando ele venceu os profetas de Baal no monte e o fogo desceu. A maior vitória de Elias foi quando ele estava na caverna da depressão e Deus restaurou a vida dele com o seu sublime e suave vento. A maior vitória do cristianismo, a maior vitória do evangelho não foi quando Jesus se assentou no trono, mas foi quando Jesus sofreu na cruz. Sim, a soberania de Deus, ela não cabe na nossa caixinha de sapatos da lógica humana, não. Nunca menospreze, irmãos e irmãs, os elementos surpresas de Deus. Deus nos surpreende. Deus, ele pode se revelar a você de uma maneira que você nunca imaginou. Deus, ele pode se revelar no meio da dor, no meio do sofrimento. E foi essa perspectiva que ele escolheu para se manifestar. E por isso muitos não conseguiram reconhecer quem ele era. Enquanto muitos esperavam uma procissão, ele entrou ali com sua mãe e seu pai, talvez com uma vestimenta simples, vestido de pano de saco, com um pombinho na mão, um casal simples e humilde, entrando ali, e as pessoas não conseguiram reconhecê-lo. Quando todos esperavam ele entrar em Jerusalém com um grande exército, ele entrou montado em um jumentinho. O seu próprio povo não conseguiu reconhecê-lo, porque as aspirações do seu coração estavam olhando para a direção errada. Sabe qual é o meu medo, irmãos? De que no segundo retorno de Jesus, que está bem próximo, as pessoas estarem tão gananciosas por bênçãos e riquezas, as pessoas estejam fabricando o seu próprio Deus e acabem se frustrando e se decepcionando quando Jesus vier como um elemento surpresa e buscar a sua igreja, que não tinha sede de bênçãos, mas sim tinha sede da sua presença, da sua glória e de glorificar e exaltar o seu nome. Queridos, que não tenhamos sede de bênçãos, mas que tenhamos sede de Deus, porque o abençoador é maior do que as bênçãos. O Deus soberano é maior do que as nossas vitórias pessoais. Mas a despeito de tudo isso, havia pelo menos ali duas pessoas que conseguiram perceber que aquela criança que estava, aquele recém-nascido que estava entrando no templo, era o Messias. E foram apenas duas pessoas de toda aquela multidão que estava ali no templo, que vinha ao templo todos os dias. Apenas duas pessoas conseguiram reconhecer, que foi Simeão e Ana. Eles conseguiram reconhecer que aquela criança era Jesus. Eles conseguiram reconhecer que aquela criança era o Messias. Mas, irmão Humberto Júnior, a pergunta é: como eles conseguiram perceber esse acontecimento apoteótico? Como eles conseguiram reconhecer aquilo que os seus outros contemporâneos não conseguiram enxergar? Como foi isso? Qual foi o segredo deles? Eles tinham algo que as pessoas de sua época não tinham.
eles tinham em suas vidas a presença do Espírito Santo de Deus. E foi isso que fez a diferença. E foi isso que fez com que eles conseguissem reconhecer que aquela criança não era uma criança comum, que aquela família não era uma família pobre e simples qualquer, mas aquela família era uma família que estava carregando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela família era uma família que estava carregando o Deus onipotente, Criador dos céus e da terra. O que vai nos diferenciar, irmãos e irmãs, o que vai nos diferenciar de um religioso superficial, de um verdadeiro cristão, o que vai diferenciar um religioso superficial de um verdadeiro cristão de verdade, não é a gravata e nem o paletó, e sim o fato de ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que vai diferenciar uma igreja morta de uma igreja viva não é a sua estética exuberante com luzes, e sim a presença do Espírito Santo em tal igreja. É por isso que nós devemos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que nós precisamos a cada dia ser cheios do Espírito Santo. É por isso que a cada dia nós devemos ser uma igreja viva, cheia, plena da glória e do poder de Deus em nossas vidas. Porque aí nós iremos conseguir discernir os tempos. Nós iremos conseguir perceber quem na verdade Ele é. Muitos acham que sabem quem Ele é, mas estão completamente equivocados, como a maioria dos judeus estavam naquela época. E eu quero destacar, olhando para esses textos, irmãos, esse texto que fizemos a leitura, olhando para a vida de Simeão e de Ana, algumas características de um crente cheio do Espírito Santo. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Então nós vamos perceber, descobrir, analisar essas características de um crente cheio do Espírito Santo. A primeira característica que eu quero destacar está no verso 25, acompanhe comigo. O verso 25 vai nos dizer o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Era justo e piedoso, né, em algumas versões. Em outras versões vai estar, ele era justo e devoto, não é verdade? E esse homem, ele estava esperando a consolação de Israel. E aqui está o ponto-chave: o Espírito Santo estava sobre ele. E era justamente o fato de o Espírito Santo estar sobre ele que fazia com que aquele homem fosse um homem justo e piedoso. Justo está relacionado à forma como ele se relacionava com as pessoas. E piedoso está relacionado à forma como ele se relacionava com Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele precisa ser justo. Ele precisa se relacionar bem com as pessoas. Ele precisa amar as pessoas, ter compaixão das pessoas. Eu não acredito de maneira alguma, eu não creio que em uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, mas não tem mudança de caráter, não tem amor, não tem compaixão pelas pessoas, e se diz cheia do Espírito Santo. Eu não creio nisso. Porque o que evidencia uma pessoa cheia do Espírito Santo não são os dons e nem as emoções, e sim os frutos do Espírito na vida dela. O amor, a paciência, o domínio próprio, a longanimidade. É isso que faz com que sejamos cheios do Espírito Santo e pessoas justas. Mas aquele homem não era apenas justo. Aquele homem chamado Simeão, ele era também piedoso. Em algumas versões, devoto. O que é que significa ser uma pessoa devota? Devota é uma pessoa que tem uma vida devocional. O que é devocional? É você ter uma vida de relacionamento diário com Deus, dia a dia. É quando você tem um horário no seu dia onde você vai praticar a sua devocional. Você vai orar, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler, meditar
Você vai fazer um jejum a Deus. Isso é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. Ele tem uma vida devocional diária. Estão entendendo, irmãos e irmãs? Eu não creio de maneira alguma, irmãos, em uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, mas não ora, não pega nem na Bíblia, não jejua. Aí quer dizer que é cheio do Espírito Santo? É nada, irmão. É nada. Talvez seja aparente ser, mas se o crente ele não tem uma vida de devoção, automaticamente ele vai ficar vazio de Deus. Ele vai ficar fraco. Ele vai padecer, porque da mesma forma que nós necessitamos do alimento do corpo, nós precisamos também do alimento da alma. Então nós precisamos praticar uma vida devocional. Talvez um dia você até tenha sido cheio do Espírito Santo, mas o que nos faz permanecer cheios do Espírito Santo é uma vida devocional. É bom vir ao culto, né, irmãos? É bom vir ao culto, sair cheio do Espírito Santo, não é verdade? Mas o que fará o Espírito Santo permanecer na sua vida é a sua vida devocional com Deus. É o quanto você separa um tempo para Deus. Você tem um tempo para o celular, tem um tempo para a academia, um tempo para o trabalho, um tempo para tudo, mas está faltando um tempo para Deus. Está faltando viver uma vida justa e piedosa. Amém? Isso é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. A segunda característica que o texto nos apresenta de um crente cheio do Espírito Santo está no verso 26. Acompanhe comigo que a Bíblia vai nos dizer: e fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Ele recebeu uma revelação de Deus. Deus disse para ele: ó, você não vai morrer antes de ver o Cristo. O Cristo está nascendo. O Cristo está chegando. E você só vai morrer depois que você ver ele. Essa era a promessa que ele ouviu de Deus. A segunda característica de um crente cheio do Espírito Santo é que ele é uma pessoa que ouve a voz de Deus. Irmãos e irmãs, Simeão ouvia a voz de Deus porque ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Ele tinha uma vida devocional. Deus havia falado a ele, ele ouviu de Deus. Um dos grandes problemas da nossa geração é que a maioria das pessoas, até mesmo daqueles que se dizem cristãos, não ouvem mais a voz de Deus. Talvez uns nunca sequer tenham ouvido a voz de Deus. Nós vivemos um grande dilema hoje nas igrejas, de pessoas que nunca ouviram a voz de Deus, e de outras pessoas que acham que estão ouvindo a voz de Deus. E é muito perigoso isso, porque até para ouvir a voz de Deus nós precisamos de discernimento espiritual. Porque existem 3 vozes que você pode ouvir. Existe a voz da sua própria consciência, do seu interior. Existe a voz de Deus. E existe a voz do diabo. E essas 3 vozes, elas falam aos seus ouvidos constantemente. O diabo fala também aos nossos ouvidos. É o diabo que lhe induz a pecar, a errar. É ele que fala coisas para que você venha fazer de errado nos seus ouvidos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós ouvimos a voz do diabo e estamos achando que é a voz de Deus. Às vezes nós ouvimos a nossa própria voz das nossas emoções, da nossa consciência, e estamos pensando que estamos ouvindo a voz de Deus. Eu vou contar apenas 2 exemplos aqui para vocês. Tinha uma jovem, uma igreja que a gente congregava, não vamos citar, claro que não vamos citar o nome, uma igreja, apenas um exemplo, que a gente congregou um tempo atrás. Estava acontecendo um problema. Uma jovem estava intrigada com a outra. E eu cheguei para uma dessas jovens e disse para ela: ó, você vai ter que pedir perdão a fulana. E ela: tá certo, eu vou pedir. Foi convocada uma reunião uma semana depois, e eu perguntei no privado se a jovem que precisava do perdão
já havia recebido o perdão daquela que eu orientei a pedir perdão a ela. Ela disse que não. E eu, meu Deus, a jovem disse que ia pedir perdão e não pediu. Quando chegou na reunião de jovens, eu perguntei a ela, a essa jovem que precisava do perdão, é claro que não foi, porque estava ferido, estava em casa. E eu perguntei a ela na reunião de jovens, na frente dos jovens, né? Fulana, cicrana, por que você não foi pedir perdão a fulana? E ela disse, não, eu não fui, porque o Espírito Santo disse que não era para me pedir perdão a ela. Aí o Espírito Santo pediu para você não pedir perdão a ela? E ela, sim. Como que o Espírito Santo vai dizer para você não pedir, se a voz dele está alinhada com a Bíblia, e a Bíblia diz que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. E ela, então quer dizer que a voz do Espírito Santo não importa, não? E eu disse, rapaz, você ouviu outra voz e está achando que foi a voz do Espírito Santo. E quantas pessoas, irmãos? E olha que é uma jovem que tem uma vida até, tem um bom testemunho, que tem até um tempo de fé. Houve uma outra situação que nós estávamos em um culto e o louvor estava um pouco pesado e uma senhora estava tocando nesse dia, uma senhora veio, se colocou aqui na frente da igreja, entre o rapaz que estava ministrando e a igreja, e começou a dizer, vamos adorar, pessoal, é para vocês adorar, isso aí não tem que ser um culto frio desse. Começou a exortar a igreja, e aquele peso que já estava grande aumentou mais ainda. Eu fiquei assim com vergonha. Eu, meu Deus do céu. Quando terminou o culto, no dia seguinte eu chamei a irmã para conversar. Eu disse, irmã, por que você fez aquilo? E ela, não, porque eu pensava que era Deus que estava mandando eu fazer. Aí hoje foi Deus mesmo que mandou? Eu perguntei 2 vezes, ela parou para pensar. Ela, pensando bem, eu acho que não foi Deus não, porque depois do culto eu me senti tão mal. As pessoas estão achando que estão ouvindo a voz de Deus, e estão ouvindo a voz das suas próprias emoções. Estão achando que estão ouvindo a voz de Deus, e estão ouvindo a voz do diabo. E o que está faltando na nossa geração, as pessoas que de fato ouçam a voz de Deus. Mas a pergunta é, irmão Alberto, como é que eu vou saber? Como é que eu vou conseguir reconhecer a voz de Deus? Essa pergunta é muito boa. Eu acredito que se você estiver aqui no culto e chegar ali o seu pai ou a sua mãe ali na calçada, mesmo você de costa aí, ela falar ali, você vai reconhecer a voz dele ou a voz dela, sim ou não? Por que você vai reconhecer? Estando de costas, estando dentro de um recinto e ela do lado de fora. Por que você vai conseguir reconhecer a voz do seu pai, da sua mãe ou do seu amigo? É capaz de você até imaginar como é a voz de um amigo, de uma amiga, mesmo você estando aqui, sem ela estar presente, sem você ouvir a voz dela. Não é verdade? Se você ouvir um áudio de um amigo ou de uma amiga, sem precisar olhar para o contato, você não vai saber que é o seu amigo ou a sua amiga? Por que você vai conseguir reconhecer? Porque você tem intimidade com essas pessoas. Você tem intimidade com seu pai. Você tem intimidade com a sua mãe. Sabe por que você não consegue reconhecer a voz de Deus? Porque falta intimidade com Ele. Quando você começar a ter intimidade com Deus, da mesma forma que você tem com o amigo, com a amiga, com o seu pai ou com a sua mãe, você vai aprender a reconhecer a voz de Deus. Simeão reconheceu a voz de Deus, porque ele tinha intimidade com Ele. E essa é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. Ele ouve a voz de Deus. A terceira característica de um crente cheio do Espírito Santo está no verso 27, acompanhe comigo. Pelo Espírito foi movido, e foi movido pelo Espírito ao templo. Olha só que característica maravilhosa, extraordinária. O Espírito Santo movia Simeão a ir ao templo. Uau, irmãos, que tremendo! Ele era movido pelo Espírito. O Espírito sacudia ele, levava ele, induzia ele, conduzia ele ao templo.
culto à força. Ele não ia para o culto amarrado. Ele não ia para o culto se arrastando. Ele era conduzido pelo Espírito ao templo. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas hoje, irmãos, não são mais conduzidas ao templo? Porque estão vazias do Espírito Santo. Quantas e quantas pessoas deveriam estar aqui hoje, mas na hora que estavam se arrumando, bateu o desânimo, bateu o cansaço. E aí ela pensou, já vi ontem, vou deixar para ir só domingo mesmo. Quantas pessoas querem servir a Deus confiando nas suas próprias vontades e desejos? É um risco muito grande que você corre. Por quê? Porque a sua vontade e o seu desejo foi profundamente afetado pelo pecado. Romanos no capítulo 3 vai nos dizer que não há um justo sequer, não há quem tenha vontade de buscar a Deus, não há quem queira buscá-lo, não há quem queira se achegar a Deus. Por quê? Porque foram afetados pelo pecado. Nós somos afetados pelo pecado original. E a nossa vontade, ela estará sempre inclinada para o mal. É por isso que não precisa convidar você para fazer uma coisa que não presta. Às vezes você vai sozinho, porque você já está inclinado para o mal. Não precisa ninguém colocar um banner na internet, não precisa ninguém convidar. Você mesmo já está inclinado para fazer o que não presta. Os seus pés estão apressados para praticar o mal. Romanos capítulo 8, verso 5, diz que aqueles que vivem segundo a carne são inclinados para as coisas da carne, mas aqueles que são movidos pelo Espírito, que vivem segundo o Espírito, serão inclinados para as coisas do Espírito. É por isso que precisamos viver no Espírito. É por isso que precisamos viver em uma comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai romper, ele vai restaurar, ele vai arrancar as nossas más vontades e vai nos inclinar para aquilo que é bom. Na nossa natureza, nas nossas forças, nós não temos capacidade alguma. Mas se você dobrar os joelhos, mesmo fraco, mesmo desanimado, e dizer: Espírito Santo, me ajuda, eu não tenho vontade, me enche, o Espírito Santo, ele vai te encher e vai te inclinar para aquilo que é bom. Porque Jesus, no capítulo 11 de Lucas, vai dizer que se até os pais que são maus sabem dar bons presentes aos filhos, que dirá o Pai que está no céu, que vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Se você pedir o Espírito Santo, ele vai te encher do Espírito, e você será mudado. Você vai perceber que aquelas vontades de praticar o mal você não vai ter mais. A sua vontade, você vai ser movido para aquilo que é bom. Assim como Simeão, ele era movido, o Espírito Santo era quem levava, quem impulsionava ele a ir ao templo. Isso é extraordinário, irmãos. Essa é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. A quarta característica, penúltima, de um crente cheio do Espírito Santo está no verso 28. Na parte A do verso, se você estiver ainda com a Bíblia aberta aí, o verso 28 vai nos dizer o seguinte: ele então tomou em seus braços, ele então o tomou em seus braços. Olha só que interessante. Ele foi movido ao templo. A parte B do verso 27 vai dizer que os pais estavam trazendo o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei. Enquanto eles estavam entrando no templo, Simeão estava sendo movido ao templo. Sabe o que aconteceu? Deus mostrou a Simeão: aquele ali é o Cristo. Simeão não duvidou. Ele olhou para aquela família e viu que eles eram de semelhança simples e que estavam levando um pombinho. Mas ele não duvidou e nem questionou. Ele não ficou preocupado: Senhor, será se é mesmo? Mas desse jeito aí, mas não era para... Não, ele não perguntou. Se Deus mostrou, é porque é. Se Deus falou, está falado. Deus mostrou a ele: esse ali é o Cristo. Ele simplesmente tomou nos braços
e agarrou a palavra de Deus. Agarrou o menino, agarrou a criança e desfrutou da promessa que Deus havia feito a ele, de que ele não morreria sem antes contemplar com seus próprios olhos o Cristo. Ele não se contentou em apenas ver, ele agarrou o Cristo. Tem muita gente, irmão, que recebeu uma promessa de Deus, mas ela não agarra a promessa, não desfruta da promessa, porque falta fé e convicção no seu coração. Para muitas pessoas Deus já disse, ó, é isso aqui. Aí a pessoa fica, não, mas será que é? Não, mas eu acho que não, rapaz, mas está tão assim. A pessoa começa a colocar obstáculos. Simeão não. Simeão era cheio do Espírito Santo. Se Deus falou, é isso aqui. Eu não tenho dúvidas, eu vou abraçar, eu vou desfrutar da promessa. E tem muita gente deixando de desfrutar da promessa, porque não crê que foi exatamente aquilo que Deus falou, foi exatamente aquilo que Deus mostrou, e falta fé no coração dela, e ela não quis agarrar. Mas quando o Espírito Santo te encher, você vai compreender que aquilo que Deus lhe mostrar, você não precisa duvidar. Aquilo que Deus lhe mostrar, você precisa agarrar, abraçar e desfrutar do novo e do efeito surpresa de Deus na sua vida. Foi uma revelação surpresa. Foi uma revelação que ninguém estava esperando, ninguém conseguiu reconhecer. Mas Simeão, movido pelo Espírito Santo, conseguiu reconhecer que aquele era o Cristo. E a quinta e última característica, está no verso 28 ao 32, vai nos dizer que ele louvou. Então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora despedes o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E ele vai continuar dizendo: a qual tu preparaste para a face de todos os povos, para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Queridos, a quinta e última característica de um crente cheio do Espírito Santo é que um crente cheio do Espírito Santo, ele é um verdadeiro adorador. Simeão, ele era um verdadeiro adorador. Ele não apenas tinha uma vida devocional, ele não apenas tinha uma vida piedosa, justa, ele não apenas era movido ao templo, mas ele era também um adorador. E ele agarra o Cristo e começa agora a louvar e a exaltar ao nome do Senhor com uma adoração sincera, com uma adoração verdadeira. O que é uma verdadeira adoração? Em primeiro lugar, o verso 29 vai dizer que ele ficou satisfeito. Tão satisfeito que ele disse assim: agora eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Uma verdadeira adoração é quando você consegue encontrar satisfação em Deus. É quando Deus é suficiente. A vida daquele homem já não precisava, ali ele já concluiu a existência dele. Ele conseguiu ver o Cristo, o Messias, o Deus encarnado, e para ele já não tinha mais nem razão de continuar vivendo. Se ele morresse ali aquele dia, para ele já estava bom. Esse deve ser o nosso sentimento, irmão. Se nós somos satisfeitos com Deus, nós não tememos a morte. Os ímpios é que têm medo de morrer. Por quê? Porque eles sabem exatamente para onde eles vão. Os ímpios que têm medo de morrer porque os olhos deles estão aqui nas coisas materiais, mas nós não. Paulo diz que se nós vivemos é lucro, mas se nós morremos é Cristo. Iremos para um lugar bem melhor do que esse, porque iremos nos encontrar com Ele. Eu não estou sendo assim fatalista e querendo dizer que você tem que morrer hoje, não, de maneira alguma. O que eu quero dizer aqui é que nós já temos uma vida satisfeita em Deus. Por quê? Porque nós somos adoradores. O verdadeiro adorador, ele não coloca a sua satisfação nas coisas materiais, porque tem pessoas que só se satisfazem com as coisas materiais.
Ele fica dizendo para todo mundo: eu só vou me sossegar, satisfazer quando eu comprar o meu carro. Aí comprou o carro. Aí já fica insatisfeito de novo. Não era o carro que eu queria. Só vou me satisfazer quando eu comprar um Corolla. Aí compra o Corolla. Aí anda 2 meses. Não era o carro que eu queria. Só vou me satisfazer agora quando eu comprar uma Hilux. Aí compra uma Hilux. Aí, não era o que eu queria. Só vou me satisfazer agora quando eu arranjar uma namorada. Arranjou uma namorada. Não era a que eu queria. Aí vou arranjar outra. Só vou me satisfazer agora quando eu arranjar uma loura. Aí depois só vou me satisfazer quando eu arranjar uma morena. Só vou me satisfazer quando eu comprar uma casa. E ele vai sempre colocando alvos de satisfação e nunca se satisfaz. Porque o homem é insaciável, irmãos. A satisfação dele está em Deus. Um verdadeiro adorador, ele tem essa percepção de que ele pode não ter carro, pode não ter casa própria, pode não ter nada, irmão. Mas se ele tiver Jesus, a satisfação dele será satisfeita, porque ele tem tudo. Adoração também é declarar aquilo que você está vendo. Os olhos dele viram a salvação e ele começou a declarar aquilo que ele estava vendo. O que ele disse? Ele disse que que Jesus, ele era a salvação não apenas para os judeus. Ele vai dizer que ele era a salvação que Deus preparou, no verso 31, para todos os povos. No verso 32 ele vai dizer que Jesus é a luz, aquele que está vendo é a luz para iluminar todas as nações. Olha só que interessante. A maioria dos judeus de sua época queriam um Messias só para eles. Aí ele vai libertar nós dessa opressão econômica. Nós vamos ser abençoados e vamos ser os mais fortes, vamos ser os poderosos, vamos ser agora o império. Não, Simeão não. A visão de Simeão não era individualista. O Deus a quem Simeão está adorando era um Deus que seria um abençoador de todos os povos. Ele era salvação, era luz para todas as nações. Porque um verdadeiro adorador não é individualista, irmãos. Um verdadeiro adorador adora um Deus que ama toda a humanidade. E quando ele proclama isso, para concluirmos aqui, no verso 32 vai nos dizer, verso 33, que José e Maria ficaram maravilhados. É verdade? O verso 33 vai nos dizer que eles ficaram maravilhados. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que deles se diziam. Ficaram maravilhados com Simeão. Ficaram impactados com aquilo que Simeão falava, com quem Simeão era e pela forma que ele tinha percebido que aquele menino era o Cristo. Irmãos, o mundo ele não precisa, irmãos, de religiosos fanáticos que matam pela religião, que discutem, que brigam pela religião. Não. O mundo precisa de crentes cheios do Espírito Santo, que impactem as pessoas com a sua maneira de ser, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de agir. Queridos, o Evangelho precisa de pessoas assim como Simeão. Nós precisamos ser como Simeão, ser cheios do Espírito Santo, adorar a Deus, ser movido ao templo, ter uma vida devocional. Por quê? Porque nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. Se você estiver achando que o mundo lê a Bíblia, você está enganado. O mundo não lê a Bíblia, as pessoas não lêem a Bíblia, nem os próprios crentes lêem a Bíblia. Mas eles leem as nossas vidas. Eles vão ler você, eles vão olhar para você e eles vão querer ver o Espírito Santo em você. Eles vão querer ver os frutos do Espírito Santo em você. Eles vão querer ver algo diferente em você. E se você tiver esse diferencial, as pessoas ficarão impactadas pelo poder do Espírito Santo que há em sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Deus abençoe aí os meus amigos, colegas